Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Era assim o ritual. Marcava-se um almoço para a 1h30, invariavelmente na cozinha da Amélia, no Porto, a 2 passos da Faculdade de Letras. Eu chegava a horas, o Paulo não. Chegava antes, meia hora antes, talvez mais, para ler em sossego. Parece que o estou a ver, concentrado, de cigarro na mão, na mesa habitual, com uma coluna de luz entrar pela janela alta como uns quadros de um pintor holandês célebre. O gosto era liberal, no velho sentido da palavra, exatamente como o Paulo. Podia ser filosofia, sim, mas agora que penso nisso, raramente era. Música, bastante. Arte, idem. E nos últimos tempos, muito gide, muita religião, uma deliciosa e inusitada parelha. Os comensais cumprimentavam-se com um abraço e depois passavam para a segunda parte do ritual, a troca direta. Ele trazia música, livros de arte e coisas que escrevia. Eu levava cinema, novidades da edição que vou recebendo em casa e também coisas que escrevia. A Feira da Ladra, numa mesa da cidade do Porto. Descentralização também é isto. Vinham as primeiras bebidas, comentava-se a mercadoria. Podia durar horas, porque lá pelo meio introduziam-se outros nomes, outras obras, outras divagações. Eu apontava no caderno, ele apontava no dele. Era trabalho de casa a ser revisto no almoço seguinte. O prato principal só era pedido quando a política, nacional ou internacional, forçava a sua entrada. Era a fase hilariante do processo. As mais altas figuras do Estado, ao mais réu explomitivo de jornal, o Paulo divertia-se com o espetáculo do mundo. Embora avisasse, na qualidade de melómano, que um interesse excessivo pelo país podia ser fatal. Os casos de Donizetti, como o derradeiro Dom Sebastián, roi de Portugal, e de Meyerbeer, como o derradeiro L'Africaine, aí estavam para o comprovar. Quando ambos trataram musicalmente da pátria, foi o fim. Deles, não da pátria. Mas nem tudo era ironia. As feições do Paulo alteravam-se numa mistura de fadiga e repulsa com a invasão russa da Ucrânia. Como acontecia com os canibais islamistas que ocuparam alguns dos seus textos mais memoráveis, também ali estava uma manifestação do mal, sem justificação ou perdão, capaz de assombrar a tolerância profunda que ele cultivava sobre quase tudo. Essa repulsa era extensível aos apologistas da invasão. Não falo dos apologistas óbvios, que não lhe mereciam grande atenção. Falo dos cínicos, gente que simulava uma equidistância calculada, suja, desumana, aplaudindo por dentro as predações de Putin e da sua quadrilha. Quando o almoço avançava para a sobremesa, a política ficava para trás e aparecia a vida como ela é. As memórias, as obsessões, os projetos. Entre as primeiras, 2 cidades, Paris e o Rio de Janeiro, onde foi feliz, creio que insuportavelmente feliz. Entre os últimos, um livro de crónicas prontinho para publicação. Ó editores, acordai! E 2 ensaios de filosofia, um curto, outro longo, onde está toda a elegância, toda a inteligência, toda a generosidade do professor Paulo Tunhas. Não falo das obsessões, claro, e negarei até ao fim que uma delas incluísse a atriz Scarlett Johansson. Melhor ficarmos pelo Tintin, sobre o qual tinha um conhecimento enciclopédico, sistemático, iria até kantiano. Fim da sobremesa, é justo reconhecer que o almoço ainda ia a meio, embora já fossem 5 da tarde. A Amélia, matriarca da casa, sorridente e bondosa, vinha à mesa e com o restaurante vazio informava que ia só tratar de uns assuntos e que voltaria a tempo de nos fazer o jantar. Que ficássemos em paz. Caso contrário, era só fechar a porta. Nunca ficámos para jantar porque o almoço pedia algum recobro. Mas a porta fechou-se. Disso não há dúvidas. Uma pesada porta que não voltará a abrir-se para acolher aqueles 2. Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.